Beleza? A partir de agora você está no seu canal do YouTube, no meu canal do YouTube, Professor Antônio, em busca da história. Inscreva-se, participe, você faz a história, eu apenas conto a história. E aí galera, agora eu vou reformular 10 questões aqui do 6º ano de História. Tranquilo? Já foi dado o conteúdo e como eu prometi, reformularia essas 10 questões para que você pudesse estudar na sua prova e gabaritar a sua prova. Tranquilo? E o nosso assunto é as cidades e estado na Grécia Antiga. Um assunto conhecido do 6º ano, muito tranquilo. É 10 questões básicas, beleza? E eu já vou começar, tranquilo? Então vamos lá. Atribui as lacunas em evidência e as expressões que lhes são correspondentes, tendo em vista o contexto em que se emprega, utilizando os termos em negrito que eu vou colocar lá na questão. Eu vou estar olhando ali porque a questão que eu reformulei está aqui no meu computador. E de cara, nós vamos. Aí a gente começa lá pelo o território. O território grego situa-se ao sul. Aí eu vou te dar uma opção lá das palavrinhas em negrito para você escolher, tranquilo? Você vai encontrar aí na península, em uma península, a península é uma região que estende até o mar, que ali é onde ficava a Grécia, né? Nas margens ali do mar Mediterrâneo, tranquilo? Então, o território grego situa-se ao sul da península, aí começando, Península Balcânica, foi o que a gente estudou, mostrei o mapa, o mapinha é esse aqui, beleza? Da Grécia Antiga, mas essa questão não haverá esse mapa, só estou dando uma reforçada. Continuando, aí ponto, está cortado ao meio pelo Golfo, mais uma palavrinha, de Corinto, beleza? Ao norte fica a porção continental da Grécia e ao sul a península do Peloponeso, tranquilo? Continuando o mesmo texto da questão. Seu solo montanhoso dificulta a comunicação, as chuvas são escassas e o solo pedregoso. Nas encostas das montanhas e nos vales cultivam-se oliveiras, vinhas, trigos e cevada, com dificuldades devido ao relevo e à falta de terras de boa qualidade. No entanto, as atividades marítimas eram mais fáceis por causa do grande número de baias, golfos, península e ilhas. Tranquilo? Então as palavras que você vai completar suas lacunas é península, golfo e ilhas. Fechou? Já tem a opção também de marcar a letra, né? Vou colocar de A a E. Já vou para a próxima. Agora vamos utilizar o recurso que já conhecemos, a leitura de mapas para identificar algumas informações sobre a Península Balcânica. Ó, aí assim, eu vou usar este mapa. Bem aqui embaixo tem a legendinha do mapa, né? Muito light, já ensinei como é que ler mapas, tranquilo? Isso aqui é a cartografia, né? É a ciência que estuda os mapas. E na sua cartografiazinha, no seu índice aí do mapa, você vai encontrar um tracinho vermelho que identifica as estradas, um pontinho preto, que são grandes povoados, e um quadradinho verde, que são as planícies férteis, né? As terras que eram férteis, tranquilo? Aí vou te fazer a pergunta, com base no mapa aqui, no teu conhecimento. Há informações sobre comunicações entre várias partes da península? Qual? Aí você vai responder o quê? Há comunicações? Se há essa quantidade de estradas, porque há comunicação, sim. Então é sim. Aí lá, e aí eu vou perguntar qual? Qual é essa informação? Tudo em uma pergunta só. O mapa indica estradas que sobem e descem as montanhas. Moleza, filho. Vamos lá. Já vou para a terceira. Utilizando o mapa e as palavras abaixo, para completar a sentença. Rapaz, esse negócio de completar a sentença é bom demais, né? Então vamos aí, completar a sentença. Vamos lá. Então vou começar. Aí eu vou começar pelo seguinte. A ilha de Creta, vou colocar um mapazinho de Creta. Cadê o mapa de Creta? Cadê o mapa de Creta? Não tá aqui, mas vai ter o mapa de Creta. Creta era uma ilha, né? A ilha de Creta, nós estudamos bastante a ilha de Creta lá na sala de aula, tranquilo? Aí vou colocar o texto. A ilha de Creta fica Galera, a ilha de Creta fica naquele mar
que divide a Europa com a África. É aquele belíssimo mar, o Mar Mediterrâneo, beleza? Aonde aqueles refugiados estão tentando entrar na Europa nos dias de hoje. Fica no Mar Mediterrâneo, tranquilo? Então vamos. Sua principal cidade, chamava-se, a principal cidade de Creta era Conossos, tranquilo? Devido à sua localização, tinha um comércio marítimo bem desenvolvido, mantendo relação com o Egito e com as Ilhas Cíclades. Morreu. Aí você tem a opção de escolher a letrinha aqui e as palavras que você vai completar: Mar Mediterrâneo, Conossos e comércio marítimo. Fechou? Mais uma. O tipo de civilização que os aqueus desenvolveram chamou-se messênica. E seus vestígios foram encontrados em vários lugares, na Grécia continental, nas ilhas e até na Ásia Menor, aonde construíram cidades no alto das colinas. Qual era o nome dessas cidades que foi construída lá no alto da colina? Expliquei muito isso na sala. Chamava-se cidades altas ou acrópolis. Cidades altas ou acrópolis. Já vou para a próxima. Leia o texto a seguir. Leia o texto a seguir e responde a questão. Beleza? Vamos lá, vou te colocar um texto. Eu faço dois tipos de texto. Tem um texto que você encontra a resposta dentro do texto e tem um texto motivador. O texto motivador ele é menor, pequeno, apenas para você lembrar do conteúdo, mas a resposta não está no texto motivador. Mas sempre eu identifico. Se tiver lá texto motivador, você sabe que a resposta não está lá. Mas você vai lembrar do conteúdo e você vai conseguir responder. Se não tiver, só leia o texto com atenção e responda a questão. Com certeza a resposta está no texto, mas você terá que ler, mesmo que você conheça o assunto. Tem que ler o texto, tranquilo? Então vamos lá. E o texto que eu trouxe para você é um pequeno trecho que fala a Guerra de Troia. Acho que todo mundo já ouviu falar na Guerra de Troia. A Guerra de Troia que indica a existência de uma aliança ou coligação entre as cidades messênicas, isto é, que viviam sobre a influência dos mecenas. O rei de Mecenas e o Argos, chamado Agamenon, comandou outros reis que a eles se juntaram na invasão de Troia para recuperar Helena, mulher de Menelau, rei de Esparta. Esta havia sido raptada pelo troiano jovem príncipe Paris, depois de ter sido recebido e hospedado por Agamenon e Menelau. Para os gregos, a hospitalidade constituía em dar proteção e apoio a um estrangeiro, ou seja, alguém originário de outra comunidade. Tranquilo? Então, galera, Helena era a mulher de Menelau, o rei de Esparta. Agamenon era irmão de Menelau. Receberam os troianos, e Menelau e Agamenon eram os reis era da Grécia, tudo ali da Grécia. Receberam os príncipes de Troia, e um deles, o príncipe Paris, um jovem príncipe, raptou Helena, tranquilo? Segundo o texto. E aí eles se juntaram e foram para invadir Troia. Troia era uma cidade bastante fortificada, jamais foi invadida até então, né? E essa guerra de Troia durou 10 anos. E segundo o texto, o motivo foi porque Helena foi raptada. Tranquilo? Quando eles chegaram no local, aí Agamenon percebeu que além do rapto de Helena, tinha outros motivos para essa guerra continuar, que era o comércio marítimo, que Troia ficava às margens do mar, o exército de Troia, a própria cidade de Troia, tranquilo? Mas nesse texto só relata o rapto de Helena. Então, o motivo da guerra foi o rapto de Helena, tranquilo? Essa guerra só foi vencida pelos gregos 10 anos depois, chamado Cavalo de Troia. Eles deram um presente para os troianos, um cavalo imenso, onde eles encerraram a guerra e estavam dando um presente para o rei de Troia. E o rei de Troia recebeu esse presente, à noite colocou para dentro da cidade, festejaram a noite toda, né? Só que dentro desse cavalo estava cheio de soldado greciano. E quando os troianos foram dormir, esses soldados desceram e teve aquela confusão toda e destruíram a cidade e venceram a guerra. Por isso que às vezes a gente fala, pô, isso é um presente de grego, porque é referente a este presente que os gregos deram aos troianos e acabaram com a cidade. Tranquilo? Enfim, então, qual é a resposta? Qual foi o motivo da guerra de Troia exposto no texto? Rapto de Helena. Já vou para a próxima.
Em Creta, eles funcionavam como sede do governo e abrigavam-se no seu interior a administração da cidade e todas as atividades, pelos quais o governante era responsável. As cidades cretenses formavam-se em torno de... Naquela época, as cidades lá em Creta se formavam em torno dos palácios. Tranquilo? Em torno dos palácios. Já vou para a próxima. Leia o texto com atenção. Os navios fenícios foram fundamentais. Opa, calma aí, só vou consertar isso aqui. Foram fundamentais para o desenvolvimento da navegação e de todos os povos que viviam às margens do mar. Tranquilo? Então, eu quero que você me diga o nome desse mar, do qual os fenícios viviam, ali nas margens do nome do mar. Um mar. Aquele mesmo mar que divide a África embaixo com a Europa. Aí você, nas margens do mar, vivia os fenícios. Você vai marcar a alternativa. E vou te colocar o nome de vários mares, beleza? A resposta é o mar Mediterrâneo. Tranquilo? Vou para mais uma. Com base nos seus conhecimentos que possui sobre o tema enfocado, analise as proposições abaixo sobre os navios fenícios e assinale verdadeiro ou F. Aí você vai começar. Vou começar a ler aqui para você. Calma aí, vamos aí. Letra A. Os navios fenícios foram Os navios fenícios foram fundamentais. Deixa eu consertar aqui também. Fundamentais para o desenvolvimento da navegação de todos os povos que viviam às margens do mar Mediterrâneo? Verdadeiro. Havia duas formas de embarcação, cada uma com um propósito distinto? Verdadeiro, que tinha um para a guerra e tinha um para o comércio. O da guerra tinha mais soldados, mais militares remando, para que não ficasse a deriva no mar, na falta de vento, e a opção era por quê? Para carregar mantimento, então tinha uma repartição embaixo que era só para carregar alimentos, tranquilo? Já vou para a letra C. O navio de guerra tinha 2 ou 3 fileiras de remadores? Perfeito, verdadeiro. D. Já o navio mecânico foi concebido de forma a aproveitar o espaço para armazenar a maior quantidade possível de mercadorias e serem transportados. Por esse motivo, tinha menos remadores. Verdadeiro. Eu vou para a próxima. Leia o texto com atenção. Os gregos consideravam uma virtude para a cidade ter um território e uma população diminuta. A polis não era apenas um território definido. Era isso, além disso, era as pessoas reunidas em um comum acordo, tratavam dos problemas que afetavam a comunidade e decidiam sobre elas. Aí vou fazer a questão. Com base no texto, marque a única alternativa correta. Defina as polis. Galera, o que eram as polis? Não, polis vem do grego, as polis eram cidades, beleza? Eu até dou exemplo do que é esse nome chamado político hoje, essa bagunça que a gente vê. Político é uma coisa tão importante, vem do grego, significa servir a cidade. O nome dessa palavra, político, servir a cidade. Vamos continuar, vou para mais uma. Para mais uma e última. Leia o texto e responda o que se pede. As cidades gregas, ou polis, você percebeu que às vezes a pergunta de uma questão responde a outra? Então vamos lá. As cidades gregas ou polis assumiram outro modo de organizar politicamente, que seguia um padrão semelhante. Alguns homens eram considerados cidadãos, geralmente eram proprietários de um lote ou terra, de barcos ou de uma oficina artesanal, que podiam custear seu aumento militar. Esses homens definiam-se militarmente e resolviam conflitos, seguindo leis definidas por homens que faziam leis, entre parênteses, legisladores. Quem legisla é quem faz leis. Se fosse nos dias de hoje, seriam os deputados, vereadores, senadores, esses caras são os legisladores, é quem faz as leis, beleza? E aceito de comum acordo para todos os cidadãos reunidos em assembleia. Assembleias de hoje, que a gente chama, né? Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados, Câmara de Senadores, é uma reunião que decide alguma coisa. Isso são assembleias. Aí vou te fazer a última pergunta. Sobre a luz do seu conhecimento, quem eram os legisladores mencionados no texto acima? Quem era, galera? Homens que faziam leis. Tranquilo? Isso é a resposta. Espero ter ajudado. Tranquilo? Estude. Inscreva-se no... Participe.